Olha, ontem a gente leu uma reportagem que mostra o seguinte: a procura por planos de previdência privada aumentou em mais de 7% nos 3 primeiros meses do ano aqui em Minas. Os dados são da Superintendência de Seguros Privados. E o que explica esse aumento? Eu vou conversar agora com o Renan Wurfel, que é consultor de investimentos. Renan, prazer te receber aqui nesta terça-feira, viu? Obrigada. Bom dia, Mônica. Obrigado pelo convite. Então, ontem, quando eu vi esse levantamento, né, da SUSEP, eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque é um aumento até significativo, né? O que explica isso? Sim. Essa questão da procura, né, por previdência privada, eu vejo que, assim, né, essa matéria, né, falou mais de Minas, mas eu vejo que é um movimento até nacional, né? A gente percebe que esse mercado, né, de investimentos, ele vem se desenvolvendo no Brasil, ele vem crescendo. As pessoas cada vez mais tomando consciência, né, de que devem pensar no seu futuro, né, pensar no longo prazo, pensando em poupar, né? É uma cultura que o Brasil, até por todo o histórico, né, da nossa economia, de hiperinflação lá atrás, né, antes do Plano Real principalmente, ali, passamos por diversos planos, né, diversas moedas. Então, assim, o brasileiro ele nunca teve essa cultura de poupar, de guardar o recurso dele e pensar, né, no longo prazo, pensar no futuro. A gente sempre foi muito imediatista. É verdade. E essas últimas décadas, vamos falar assim, aí, os últimos pelo menos 20 anos, tem mudado muito isso no Brasil. E esses números como esse assim, refletem claramente, né, esse movimento das pessoas pensando no futuro e aí essa cultura, né, de poupar. Para procurar um plano de previdência, que tipo de cuidado que eu tenho que ter? Sim. E eu posso fazer em qualquer faixa de idade, Renan? Sim. Os planos de previdência, na verdade, eles são uma forma, né, um instrumento de você poder planejar um recurso, né, para o seu futuro. Esses planos de previdência, na verdade, hoje, as plataformas que a gente tem, né, as grandes instituições no Brasil, a gente tem as mais diversas formas e oportunidades de poder fazer esse plano. Então, assim, a gente pode, desde de planos mais conservadores, então com estratégias bem conservadoras, né, passando até por estratégias ali que envolvam investimentos até de renda variável, que vão a tendência no longo prazo, né, lógico, sempre respeitando o perfil de cada pessoa, poder potencializar esse retorno desse investimento lá na frente. Então, assim, eu quero dizer que hoje esses planos de previdência são bastante customizáveis, né, a gente consegue fazer de diversas formas. E fazendo, lógico, a escolha de um plano sempre muito alinhado ao perfil daquela pessoa. Então, assim, a pessoa, teoricamente, quanto mais jovem, melhor ela fazer, né, esse plano de previdência. Isso não só plano de previdência, qualquer tipo de investimento. Quanto mais jovem, a gente vai ter a nosso favor o efeito dos juros, né? Os juros vão jogar a nosso favor e eles vão potencializar esse capital ao longo do tempo. Então, quanto mais jovem, teoricamente, você tem mais espaço para ter um fundo que tem uma exposição à renda variável, por exemplo, ações, que como a gente vai ter bastante tempo para frente, costuma ser um investimento de previdência privada, costuma ter aí 10, 15, 20 anos, né, de investimento para depois começar a pegar esse capital de volta. Então, como a gente tem bastante tempo, a gente consegue potencializar isso. Mas lógico, eu acho que sim, sempre tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando de um conceito. Agora, o produto em si, qual previdência a gente vai alocar, sempre tem que ter esse cuidado, né, do perfil daquela pessoa, o quanto ela aguenta de risco, de volatilidade naquele fundo que ela vai trabalhar. E pensar também, tem a questão tributária, né, que tem planos ali que você pode escolher que vão encaixar dependendo de cada perfil de pessoa, de cada forma de renda que ela tem, da declaração de imposto de renda que ela faz. Então tem alguns pontos ali que tem que ser bem escolhidos. Você está explicando, eu quero garantir uma vida mais tranquila ali quando me aposentar. Então estou ali contribuindo para o INSS, seja de uma forma, venho com um plano de previdência privada para complementar. Então eu tenho que fazer essas contas no meu orçamento, por mais que haja ali caminhos, né, para todo mundo, né, para vários tipos de orçamento, é preciso prestar bastante atenção nessas contas para não onerar também ali no orçamento, Sim. Renan? Quando a gente fala de um plano de previdência privada, né, é uma escolha que a pessoa faz, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar isso, né? Quando a gente está pensando em investimentos, é o que você falou. Não adianta, no período que você está
fazendo essa previdência, que você vai começar a fazer os aportes, e o ideal é que tenha uma regularidade de aportes. Não adianta a gente fazer uma conta, eu gostei do conceito, quero ter uma previdência privada, mas o meu orçamento mensal não me permite isso, né? Eu não tenho uma sobra do meu salário, da minha renda familiar, a gente não tem uma sobra para poder colocar uma parte desse capital num plano de previdência privada pensando no futuro. Uhum. Então, acho que cai naquele conceito, né? O grande segredo, né? Sempre nos perguntam, né, na economia, assim, qual que é o segredo? Eu falo que o segredo é muito simples. Na verdade, a gente tem que gastar menos daquilo que a gente ganha, independente de quanto a gente ganha. Porque a gente vê pessoas que têm um salário muito alto, mas que estão muito endividadas. Então, assim, o segredo sempre é entender qual que é a renda familiar e encaixar os nossos gastos dentro disso. Se essa família, se essa pessoa conseguir poupar o quanto antes, melhor ainda, é o ideal. Em economias, em países desenvolvidos, isso é super natural. Aqui no Brasil, como eu disse no começo, né, a gente vem desenvolvendo essa cultura. Então, assim, né, indo ao seu questionamento, eu acho que é muito disso, assim, a pessoa ter a consciência de que se ela iniciou um plano, ela tem a ciência de que ela vai conseguir poupar aquele valor, que aquilo não vai atrapalhar um orçamento da família, que senão não faz sentido. Você está poupando de um lado e às vezes está se endividando, pegando um cheque especial, atrasando uma fatura de cartão de crédito, que vai pagar um juro muito mais alto do que o juro que você vai ganhar na previdência privada. Para quem se interessou, como procurar? Tem bancos que fazem isso? Qual que é o caminho, Renan? Na verdade, existem todos os grandes bancos, todas as instituições financeiras hoje trabalham com os planos de previdência privada. Existem também as corretoras, né, os escritórios de assessoria e investimentos que trabalham com isso. Eu trabalho diretamente com isso. Então, assim, na verdade, a gente, qualquer instituição financeira tem acesso a esses planos de previdência. O importante, como eu falei, assim, é sempre, eu acho que, procurar um bom profissional, ter uma boa orientação, porque existem centenas de opções no mercado. Então, assim, existem opções ruins e existem opções boas. Então, assim, ter esse alinhamento mesmo do perfil da pessoa, o quanto ela pode, né, investir para fazer um plano que seja, né, coerente para o futuro dela. Para não ter dor de cabeça, né, gente? Exato. Não pode ser um problema, né? Ou pode ser um problema. Esse é o Renan Wilfel. Acertei? Wilfel. Ele que é consultor de investimentos e trazendo para nós aqui mais sobre os planos de previdência privada, o caminho a ser tomado, explicando por que desse aumento. Obrigada, viu, Renan? De nada. Boa semana para você, viu? Também.